aqui no Brasil, assim, dá pra gente fazer. Dá pros tubarões fazerem alguma coisa nesse sentido, assim, em relação ao contato, um lobby com o governo, não sei o quê? Ou vocês também estão vivendo apesar do Estado? Eu acho que no Brasil é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa na política, né? Porque, por exemplo, muitas vezes eu pensei, né? Quando eu tiver mais velha e eu puder, assim, não tiver mais os meus negócios, por exemplo, eu acho que eu vou trabalhar pelo meu país, né? Porque eu falei que eu gosto do Brasil. Aham. Falei, vou trabalhar pelo meu país. Mas aí você olha e fala, é muito difícil, porque tem tanta rolo, né? Tanta briga, tanta corrupção, tanta confusão, que eu acho que nem quem está muito bem disposto e muito bem intencionado consegue fazer alguma coisa. Porque existe muita confusão ainda, né, política. Talvez com os anos isso melhore, mas... Talvez se tivesse uma união de todo mundo, dos ricaços. Ai, se tivesse união de todo mundo, né? Essa seria a melhor palavra. Né? Nós estamos numa época mais polarizada que eu já vi na minha vida. Olha que eu passei por 15 planos econômicos. Eu vi hiperinflação, vi confisco, vi cada coisa surreal. Vi mudar o nome da moeda 3 vezes, vi tirar 3 vezes, tirar 3 zeros. Né? Nossa, imagina empreender nessa época, eu disse loucura. Não, Na época da inflação. eu lembro de uns. 80% de inflação, eu trocava o preço 2 vezes por dia. Nossa, devia ser muito chato, Cara, mano. eu Muito lembro, chato. eu Surreal. lembro a Casa e Vídeo lá no Rio, que eles vendiam a prazo e diziam assim, 50% de juros apenas, tá ligado? Surreal. Os bagulho assim sinistro. E se- Minha mãe, quando chegava o dinheiro lá em casa, minha mãe já mandava correndo no mercado pra comprar logo. Porque E você no tinha dia seguinte loja mudava o naquela preço. época, a fábrica? Eu já tinha a Fitoervas. E como que era essa loucura? Como que era ter uma indústria na época da inflação máxima? Maluco. Completamente maluco. Você imagina que às 8 horas da manhã eu trocava o preço e às 4 horas da tarde eu trocava o preço de novo. Às vezes 2, 3 horas da tarde eu trocava o preço de novo. E E tem aí que chegava virar uma um hora dinheiro. que você nem sabia mais se o teu preço estava certo ou errado, porque você começava a perder a referência. Então eu falava, a gente tinha o preço do McDonald's, de um Big Mac do McDonald's, e tinha o preço de uma caixa de fósforo. Então eu sempre tinha o preço desses dois produtos. Todo dia de manhã alguém me trazia o preço do McDonald's e da caixa de fósforo. Aí eu olhava o meu preço em relação a eles, para ver se eu não estava muito louca, se eu não tinha subido de mais ou de Porque menos. você sabe que o Mac e a caixa de fósforo ia conseguir fazer aquela conta boa. Sei lá, pra gente ter alguma baliza. É a base. Algum tipo de jeito de você Da se balizar. Da onde que tirava? De onde que o Mac chegava nessa conta? Eu Ele nem sei, olhava a não, caixa não de sei, fósforo? Nem sei se ele sabia tão melhor do que eu, mas assim, era pra mim, foi o que eu escolhi. Falei, vamos escolher duas coisas mais doidas e vamos escolher isso como referência. E aí escolhi esses preços. O Mac é uma boa referência, né? Na minha opinião, né? Chegou uma época que, se eu não me engano, a referência era o FIR, que é Nossa, uma... um que índice. Um índice aí, pá, não sei o quê. E, cara, isso aí a gente tá falando de 91, 92, não é? Por aí. Foi foi em 1990, que era o Collor, o presidente da época, ele tirou a hiperinflação e fez o confisco. Que foi, pra mim, essa foi a coisa mais louca que eu vi. Assim, espero nunca viver um negócio mais louco que nem esse. Imagina você acordar de manhã e você ter R$50 na conta da empresa e da pessoa física. E eles tiraram o dinheiro das pessoas na poupança também. Então, por exemplo, o governo a vida inteira fez grandes campanhas para as famílias fazerem poupança e poupar o dinheiro dos filhos. Olha, faz uma poupança para o seu filho quando ele nascer. Então, as avós davam poupança de presente para os netos. O pai comprava uma poupança porque o dia que você casar, vai comprar um apartamento. Ou o dia que você se formar, você abre a sua empresa, abre o seu consultório com esse dinheiro, sei lá. Então, todo mundo tinha uma cadeia de poupança. Os caras foram lá e congelaram a poupança, a conta corrente, tudo de todo mundo. Aí ficou o país inteiro com R$50 no bolso. Todo mundo. Aí eu cheguei na fábrica, eu tinha 800 funcionários naquela época. Cheguei na fábrica, tava todo mundo assim, com o olho arregalado, me esperando entrar, né? E aí falaram, e aí? Como é que nós vamos fazer? Falei, olha, não tenho a menor ideia. Começa a pagar a luz, porque os R$50 não pagam nem a conta de luz da fábrica. Era surreal, não pagava a minha conta de luz da fábrica. Mas não pagava água, luz, telefone e tudo. Não pagava. Eu falei, começa a pagar a luz, porque a gente não tem dinheiro nem para pagar a luz. E aí, apagou? Mas e o que aconteceu depois? Foi a época mais louca de todas, assim. Eles devolveram? Muita gente se matou. Muita gente se matou. Muita gente se matou. Você imagina, eu tinha uma amiga que tem 3 filhos. Uma história paralela. E ela
tinha separado do marido, pegou um dinheiro, falou, olha, eu vou pegar esse dinheiro da casa que sobrou para mim, vou vender a casa e vou comprar um apartamento menor e a gente vai viver com esse dinheiro. Então, ela vendeu a casa, fez o negócio do apartamento menor, combinou com o cara que ia pagar, sei lá, amanhã, e vendeu a casa dela, recebeu o dinheiro, pôs no banco, congelaram o dinheiro. E ela ficou na rua, porque ela não podia pagar o apartamento menor que ela comprou porque ela não tinha dinheiro, e não podia voltar para casa dela que ela tinha vendido, e não tinha o dinheiro porque o dinheiro ficou preso no banco. Caralho. Aconteceu isso com um monte de gente. Meu pai nessa época empreendia também. Alguns clientes dele foram pro espaço e alguns outros se mataram Um mesmo. monte de gente se matou. Um monte de gente se matou. Foi o maior índice de suicídio. Que loucura Porque essa as pessoas porra, né? piraram. Quanto tempo demorou para os caras devolverem a grana? Eu nunca me devolvi. Na verdade, nunca devolveram direito. Foi 1 ano e 8 meses depois que isso foi sendo... Na verdade, o que eles fizeram? Um ano e 8 meses depois? Olha o que aconteceu. Eles fizeram um sistema de... Você podia ir desbloqueando o seu dinheiro. Então, por exemplo, eu podia desbloquear o dinheiro da minha folha de pagamento. Então, eu tinha que provar que eu tinha uma folha de pagamento. Eu ia até o banco, o cara me dava em dinheiro o valor exatamente da minha folha de pagamento. Eu ia para o escritório, pegava um monte de envelopezinho. Eu tinha 800 funcionários. Eu tinha que pôr no envelope o dinheiro de cada um e entregar o dinheiro para as pessoas. E assim foi indo. Eu conseguia desbloquear. Então, por exemplo, eu podia desbloquear se eu tivesse que pagar um empréstimo, se eu tivesse que pagar um imposto. Eu ia lá, provava que eu tinha esse negócio e conseguia desbloquear. O que eles conseguiram com isso? Empurrar a economia um tempão sem ter dinheiro girando, para baixar a inflação, porque a inflação era 80%. Entendi. Então, era uma... Obviamente não deu certo, nada deu certo, porque aquele negócio era uma loucura, um sistema completamente maluco. Mas isso foi fazendo esse desbloqueio acontecer. E eu, graças a Deus, eu não tinha salário naquela época. Então, eu inventei um salário. Falei, olha, eu vou falar que eu ganhava, sei lá, 5 mil reais, 50 mil, sei lá quanto era. E pus isso na folha de pagamento. Aí eu chegava lá, desbloqueava o meu salário. Com o meu salário, eu pagava água, luz, não sei o quê, a matéria-prima, não sei o que tal. E aí eu consegui fazer a empresa começar a girar devagarzinho com aquele dinheiro que eu, teoricamente, retirava, que era para o meu salário, entendeu? E aí eu fui pondo no giro da empresa para fazer a empresa continuar a andar. Cara, porque senão eu pagava os funcionários, mas não tinha o que fazer, porque não tinha mão de obra, não tinha matéria-prima. Mas tinha demanda para a empresa naquela época com essa situação? Tinha, porque o supermercado sempre existe, certo? É claro. Sim, Você nem na pega- pandemia pararam. Né? Você pega o seu salário, você vai no supermercado comprar comida. Então, Sim. você tinha que comprar shampoo. Eu fabricava shampoo, você tem que comprar shampoo. Verdade. Aí, como eu na época, não entendia muito de financeiro, nunca foi muito bom, uma dentista que não sabe fazer a conta, eu aplicava todo o dinheiro que eu tinha na época da hiperinflação em estoque de matéria-prima. Olha que louco. E eu tinha muita matéria-prima em estoque. Então, eu tinha matéria-prima para fazer produto. isso era Então, eu uma dúvida que eu fabriquei tinha. produtos, e aí eu vendia nos mercados, que na época as multinacionais estavam todas bloqueadas, não conseguiam fabricar nada, travou geral. E eu chegava nos mercados e falava, vocês querem shampoo? Eu tenho. E o cara falava, graças a Deus apareceu um fornecedor de shampoo, porque parou um monte de gente de fabricar. Entendi. Porque deu um nó geral na economia geral, assim, pior que essa coisa da pandemia. Aí eu chegava nos mercados e oferecia o meu shampoo e os caras compravam. Então, você chegava nos mercados, parecia que eu era líder de mercado. Você só via assim, fitoervas gigantes assim na gôndola. E as pessoas experimentavam, começaram a usar. O produto realmente era bom, porque era natural e tal. Caralho, a malice que vem pro bem, né? Sempre a gente tem uma boa história para contar de uma crise. Né? Pode ter certeza que muita gente tem história boa para contar da pandemia. Sim, né? mas a nossa história foi boa. Foi, Tá vendo? foi uma história boa. Todo mundo... pode fazer essa pergunta aqui no seu podcast. Se você fala, você tem uma história boa para contar da pandemia? Todo mundo vai ter uma história boa para contar. Porque a gente aprende, né, a fazer algumas coisas, aprende algumas coisas, observa umas oportunidades, aprende a fazer coisas diferentes. É meio que uma vida funciona, né? Você não precisa de dificuldade. Você aprende. Deus não fez isso por acaso, não. Mas, naquele momento, aconteceu isso, né? Virou uma experimentação de marca tremenda. Para mim, foi uma oportunidade de negócio. Eu cresci muito naquela época e depois que as outras marcas começaram a entrar, eu já tinha meu mercado ali. Já tinha apresentado ao grande público a fitoervas. E aí cresceu bastante nessa época. Que interessante, olha lá. A empresa cresceu. Da hora. Foi assim, eu fui desbloqueando meu dinheiro como se fosse pro meu salário, pondo dinheiro no giro da empresa, a empresa andou. Maneiro, cara. A maioria das pessoas teria só... Ai, deixa pra lá, cara. Deixa pra lá. Tem gente que se mataria. uma... E tem gente que se mata. É.